Oi, gente, quarta-feira, Rede Psi do Bem, senta aqui, Papo de Psi. Eu sou Fátima Francisco, psicóloga, mestre em Ciência da Saúde e coordenadora da Rede Psi do Bem. A Rede Psi do Bem nasce junto com a pandemia para estarmos conversando, eu e meus amigos do bem, sobre problemas físicos, da saúde mental. E hoje, em 2023, nós estamos também conversando sobre o envelhecer. Bom, eu procuro sempre estar conversando com vocês sobre algo que vocês vão me perguntando durante a semana, durante os meses, algo que acontece no nosso dia a dia. Esse aqui é o propósito da Rede Psi do Bem. E uma mãe chegou para mim muito preocupada essa semana, me contando o caso do seu filho. O seu filho é pequeno, está ainda no ensino fundamental, e desde pequeno ele sofre porque ele é muito agitado. Ele tiram ele da classe, põem ele de castigo, ela já trocou de colégio várias vezes, e agora, no ensino fundamental, na hora que ele precisa aprender, né, a ler, escrever e a estar participando de várias coisas, a professora chama só agora e pergunta: você já levou seu filho a uma consulta psiquiátrica? Como assim psiquiatra? Ele não para quieto, ele atrapalha a aula, ele não tem atenção, ele se mexe o tempo todo. Você já parou para pensar que ele possa ter TDAH? Calma, mãe, eu falei, você não está sozinha nessa. Muitas mães hoje são chamadas porque os seus filhos têm o transtorno de déficit de atenção e podem ter hiperatividade também. É um transtorno, muito sério e que assusta muito mães e professores. É um transtorno neuropsiquiátrico que é diagnosticado na infância e que acompanha essa pessoa a vida toda. Pode diminuir na adolescência, mas é um transtorno que vai acometer essa pessoa a vida toda. Ela vai ter que aprender a lidar com isso, Mas como é que isso acontece? Bom, ele é neurobiológico, tem uma origem genética. Por que os estudos dizem que ele tem uma origem genética? Porque ele normalmente, se percebe que tem várias pessoas naquela família que sofrem de TDAH. Bom, o TDAH, ele é um problema físico. Ele acontece porque o nosso córtex frontal orbital, ele não consegue fazer as sinapses, ele não inibe as sinapses de comportamentos não esperados. E os comportamentos aí ficam impulsivos, tomar lá da cá, Um exemplo a criança passou, está correndo, todo mundo brincando, encostou nele. Nossa, ele já vai bater, ele já vai brigar, de acordo com como ele vai reagir, a gente não sabe. Ele vai quebrar a lancheira, ele vai quebrar o brinquedo, ele vai responder muitas vezes com comportamentos agressivos e não esperados para aquilo que aconteceu. É sério, é muito sério. A criança com TDA, ela é desatenta, ela tem dificuldade de manter a atenção, de seguir instrução, ela é desorganizada, ela esquece atividades diárias, quer fazer lição de casa, quer trocar o pijama, quer escovar o dente, coisas simples. E a criança que tem o TDAH é ainda mais complicado, porque ela é impulsiva, ela é inquieta, ela mexe o pé, a mão, ela se mexe o tempo todo, ela não para quieta na cadeira, ela não consegue ficar sentada. É aquela criança que está vendo TV, ela está com o pé para cima, o pé para baixo, ela subiu na janela, ela desceu, e as pessoas ficam o tempo todo achando, meu Deus, como é que pode? Ela não para de correr, ela sobe em tudo, ela te abraça, te esmagando. Ela é essa criança. E o TDAH, ele é encontrado de 3 a 5% nas crianças no mundo, sendo que acomete mais meninos,
a cada 3 meninos, uma menina tem TDAH. Bom, as crianças apresentam dificuldade de atenção, então aprender a ler e a escrever é algo bem complicado, né? E começam a vir as reclamações da escola, porque para eu aprender eu preciso de atenção e essa criança não consegue ter atenção, então ela atrapalha a aula. E a professora reclama, porque como pode? Eu preciso da atenção das crianças para poder estar ensinando ler e escrever. E essa criança não consegue manter a atenção. Ela atrapalha a aula, ela gera confusão, ela gera dificuldade. Só que essa criança, ela é a que mais sofre bullying. Burro, egoísta, sem noção. Ai, não para, garoto chato. Sofre humilhação. A autoestima dessa criança vai lá para baixo. Por quê? Porque os professores não estão preparados. O professor tem 15, 20, 30, 40 crianças na classe. Se uma, duas começam a atrapalhar, tira toda a atenção do resto. Como é que ele vai trabalhar? Esse professor não está preparado para isso. A família também não, gente. A família também não está preparada para entender o que tudo está acontecendo. E aí essa criança fica à própria sorte. O que é uma criança à própria sorte? É uma criança que repete muito de ano, que ela tem baixo rendimento, ela não consegue aprender, ela não consegue parar, ela não consegue focar naquilo que ela não gosta. Evasão escolar, dificuldades emocionais, dificuldades nos relacionamentos sociais, ansiedade, depressão, drogas e álcool. As crianças com TDAH estão muito propícias a entrar no álcool e na droga. Hoje a gente tem lei que protege essas crianças, mas aqui tudo é muito complicado quando se diz respeito à educação aqui no Brasil, né? Por isso eu digo, pais, briguem pelos seus filhos, vai atrás, briga, pede, grita, fala na escola, reclama, pede auxílio, porque essas crianças, elas têm um problema de atenção, mas elas são inteligentes. Quando elas começam a fazer uma coisa que elas gostam, elas são muito boas. Nós temos profissionais excelentes e com TDAH, porque eles têm uma coisa chamada hiperfoco. Quando eles gostam de fazer uma coisa, eles fazem com primor. É aquilo que vocês falam, jogar videogame sabe. Fica horas jogando videogame, mas fazer a lição de casa e levar a tarefa de casa não quer. Pois é físico, né? É físico, ele não consegue. Bom, é um transtorno, né, que eu, Maria de Fátima, enquanto psicóloga psicodinâmica, indico para psicoterapeutas comportamentais, tanto a criança quanto a família. E o diagnóstico só é feito por médico psiquiatra ou neurologista. A internet está cheia de gente falando sobre o TDAH, mas muitas comorbidades têm os mesmos sintomas, inclusive as pessoas preguiçosas mesmo que não curtem estudar. Então o diagnóstico ele é muito sério, ele precisa ser feito por médico. Pai, mãe, levem seus filhos ao médico, porque existem outras comorbidades que podem vir junto com o TDAH. Então a gente precisa tratar nosso filho com aquilo que ele precisa naquele momento, para a gente poder usar esse hiperfoco que ele tem no que ele gosta e ser um profissional. Porque todo pai e mãe quer que o filho tenha o quê? Que ele consiga se relacionar, que ele consiga ser um profissional e consiga se manter, né? Bom, o TDAH é importante a gente saber que ele tem os mesmos sintomas em casa, na escola, na sociedade, com o avô, com a avó, ele é igual. Ele é desatento em qualquer lugar que ele vai, ele é bagunceiro no mesmo, qualquer lugar que ele vai, ele é assim. Ele é assim, ele nasceu desta forma. Então, gente, o TDAH,
ele é muito sério, ele precisa de uma educação especial e de políticas públicas para essas crianças, porque essas crianças vão ter esse transtorno a vida inteira, é um transtorno que acompanha essa pessoa a vida inteira. E como acompanha essa pessoa a vida inteira, nós vamos continuar semana que vem falando do TDAH em adultos, porque também é muito importante a gente saber que como é a vida inteira eu vou levar esse transtorno, como é que esse transtorno é na vida adulta, ele diminui alguns sintomas na adolescência, mas ele continua na vida adulta. E mãe e pai, por favor, briguem pelos seus filhos. Existem leis hoje que protegem essas crianças, então vamos atrás delas. Vamos atrás de colocar nossos filhos com essa capacidade da inteligência a serviço da gente, a serviço dele mesmo, tá? Um beijo e boa semana.